essa pandemia, ela realmente produz, ela gera em todos nós algumas emoções, porque nós não estamos vivendo aquilo que é normal, não é? Então, existe um luto pela perda do contato físico com as pessoas queridas, o luto pelo medo de contaminação e complicações da doença Covid-19 em nós, né, em alguém que a gente ama. Então, só para a gente relembrar, luto psicológico é um estado emocional normal que a gente vive diante de alguma perda. Então, esta pandemia está gerando perdas na nossa vida. Alguns com perda financeira, outros com perda de emprego, outros com perda pelo distanciamento social, perda porque não pode abraçar o netinho, que é o meu caso, os netinhos, né? Perda porque você está talvez com algum parente contaminado, tem que estar lá no quarto isolado. Então, é uma situação de perda que envolve um luto psicológico, tem um processo aí que a gente vive de uma sequência de emoções. Inclusive, uma psiquiatra americana, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela, infelizmente, faleceu alguns anos atrás, ela estudou profundamente o que acontece com nossas emoções quando a gente vive uma perda, né? Ou um luto psicológico, que é o caso agora da pandemia. Ela foi especialista em tanatologia, ligada à Universidade de Chicago. Tanatologia é o estudo sobre o processo da morte, do morrer, o que acontece na nossa vida emocional. Então, ela descreveu 5 estágios, 5 passos, ou 5 fases que a pessoa que está vivendo uma perda, um luto, ela atravessa essas fases, né? Seja a pessoa vivendo uma questão da pandemia, com isolamento social, seja um diagnóstico de uma doença grave, seja uma pessoa numa doença, numa fase terminal de um câncer, por exemplo, outra perda, um divórcio, etc. Esses estágios, esses 5 que a doutora Elizabeth descreveu, são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Vamos dar uma olhadinha, talvez você até tenha ouvido falar sobre isso, mas o primeiro estágio é a negação. A negação, ela nos ajuda a sobreviver à perda. Vamos dizer que você recebe uma notícia trágica, aí de repente o mundo desaba a seus pés, parece sem sentido, parece esmagador. Pode ser que você tenha tido, por exemplo, foi fazer uma biópsia, fez uma biópsia de mama ou de próstata, e você vai lá no laboratório para pegar o resultado da biópsia, e de repente você pega o envelope e, de ansiedade, você abre aquele envelope antes de mostrar para o médico, e ali diz positivo para o câncer tipo tal. Nesta hora que você recebe essa notícia, né? Ou você recebe um telefonema e fala, ó, teu querido filho, ou enfim, está positivo para a Covid e tem que ir para o hospital. Então, você recebe essa notícia, isso provoca uma reação que seria a negação, o primeiro estágio. A negação é, não é verdade, não está certo, não, essa menina secretária que digitou aqui esse laudo, ela trocou o nome do paciente, não sou eu, não é esse meu parente. Então, a negação é um amortecedor da dor, né? Alguns dizem que é amortecedor da alma, que nos prepara para o próximo passo, que seria o processo de você aceitar. Não, é verdade sim, é com você mesmo, é com esse parente, mas primeiro a gente tenta negar, que é uma forma de fugir daquele pânico, daquela surpresa negativa, e, em geral, as perguntas que a gente faz é por quê? Por que comigo? Por que isso? E aí vem a raiva. A raiva, ela é necessária para a cura. A raiva é uma emoção que ela nos ajuda a nos proteger de abusos, né? Você vê que até a própria Bíblia fala da importância da raiva, quando Deus inspirou Paulo, que ele falou, e tenha raiva, irai-vos e não pequeis, quer dizer, tenha raiva, mas não deixa a raiva ter você, né? Que, aliás, é um conceito de saúde mental. Saúde mental tem vários conceitos, tem várias formas de a gente conceituar a saúde mental, mas uma delas que eu gosto é saúde mental é você ter as emoções, mas não deixar que as emoções tenham você. É isso que Paulo está dizendo, que Deus está dizendo através de ali na Bíblia, né? Irai-vos e não pequeis, ou seja, tem momentos que você vai ter raiva sim, mas não deixa a raiva tomar conta de você, né? Então, depois da negação, diante de uma perda, vem a raiva. Essa raiva precisa sair de alguma forma, né? Não, claro, agredindo os outros, não fazendo besteira, enfiando a cara no álcool, na outra droga, enfim, mas você verbaliza essa raiva. Sentir a raiva é a forma dela ir embora, né? Até porque existem outras emoções embaixo dela que precisam vir para então você viver o processo de recuperação, de alívio.
Então, diante de uma perda, a raiva pode ser dirigida para o cônjuge, por exemplo, se for o caso de uma traição, você descobre que você tem raiva e manifesta essa raiva em relação ao seu cônjuge. Pode ser uma raiva dirigida para o médico, se por acaso morreu um parente seu que estava hospitalizado ali, ou na cirurgia, ou da própria Covid, né? Então você tem raiva do médico, raiva do hospital, raiva do remédio, raiva do chinês, vamos dizer assim, né? Da pandemia toda, enfim, você manifesta essa raiva, né? Pode ser raiva em relação a Deus também, porque acontece um acidente grave, por exemplo, né? Com a pessoa querida sua, e você pode, poxa, Deus, por que eu sempre fui missionário, enfim, tal, tal, tal. E também pode, às vezes, ter raiva contra você, né? Por que eu não fiz isso? Por que eu não telefonei? Por que eu não dei carona? Por que eu não ajudei? Então, viva essa raiva. Então, negação, depois vem a raiva, aí quando a raiva vai passando, né, vem a barganha ou negociação. Então, se seu luto tem que ver, por exemplo, com o descobrimento de uma doença terminal no querido seu, é comum você ter um pensamento de que vai fazer tudo para essa pessoa ser poupada da morte. Aí você barganha, você negocia, geralmente com Deus. Ah, Deus, se eu me livrar desse problema, eu vou ser missionário, missionária lá no Cabrobó de Pernambuco, sei lá, com 50 graus na sombra, né, pastor Wallace? Lá em Manaus, que é uma sauna também, enfim. E aí, então, você vai tentar negociar isso, né? Pode ser com Deus, falando isso que eu falei, oh Deus, se o Senhor me poupar desse problema, eu nunca mais vou ficar com raiva do meu marido, ou da minha esposa e tal. Então, você vê que passa por essa fase, tenta fazer uma negociação, mas não tem a negociação. Se for o caso da morte, morreu mesmo, né? Já saiu da negação, já expressou a raiva e agora não tem mais como negociar. Se for uma demissão do emprego, bom, você perdeu o emprego, né? Enfim, aí você vai entrar no estágio chamado estado depressivo, um outro estágio, um outro luto, um outro degrau do processo de aceitação de passar pelo luto, pela perda. O estado depressivo, ele nos atinge de uma forma, às vezes, dependendo da pessoa, mais pesada ou menos pesada, mais limitante ou menos limitante. Então, essa fase depressiva, nesse estágio, não é uma doença mental, não é isso. É diferente de uma doença mental, de uma depressão que a pessoa tem por outras razões. A pessoa vive uma tristeza, ela fica meio... Lá na minha terra, no Rio de Janeiro, fala meio jururu, né, meio para baixo, tá meio lento, né, parece que está meio anestesiado, né? Então, você se sente deprimido diante da morte de uma pessoa querida, isso é normal, né? Na nossa mente, porque é uma perda que causou realmente uma reação emocional desse tipo. Seria até preocupante, né, você não sentir nenhuma tristeza num momento assim, de alguém que morreu, ou de você estar isolado agora em casa, não pode abraçar os netinhos, talvez outra tenha uma tristeza, sim, né? Então, apesar de que alguns, dependendo do perfil do temperamento, algumas pessoas vão sentir essa tristeza ou esse estado depressivo um pouco mais tarde na perda, né? Até alguns meses à frente. Então, você conhece quando morre alguém da sua família, você vê que tem um que resolve tudo, né? Resolve o caixão, atestado de óbito e funerário e tudo isso, né? E o outro não aguenta nada porque está chorando, está dormindo mal, pede um calmante e tal. Então, as respostas emocionais diante da perda, elas podem ser diferentes. Alguns vão ter esse estado depressivo 3 meses depois, né, que aconteceu aquele evento, mas vai passar para o estado depressivo. Por quê? Porque ele é normal, ele faz parte de uma perda, né? Então, é importante entender que cada um de nós tem um ritmo e uma maneira de lidar com a dor mental. Então, você passou pela negação, passou pela raiva, passou pelo estado depressivo, a tristeza, e aí vai surgindo, então, a aceitação. A aceitação não significa esse estágio, esse momento, não significa que está tudo bem. Muitos não vão sentir, talvez nunca mais, que está tudo bem após a morte de uma pessoa querida, né? Já tive vários pacientes assim, em que morreu uma pessoa extremamente querida, um filho, um marido, uma filha, e a pessoa entrou na depressão, se tratou, saiu do quadro depressivo importante, mas nunca mais ela foi a mesma em termos de ficou uma certa perda da alegria, né? Ficou vamos dizer assim, um defeito, né, ali, que realmente só vai ser restaurado, eu acredito, quando Deus fizer nova todas as coisas. Não é que a pessoa permaneceu entristecida, mas ela permaneceu como se fosse uma cicatriz, né?
que está ali por causa daquela perda irreparável, né? Em muitos casos que acontece. Então, no estágio da aceitação, você passa a aceitar a realidade de que a perda levou para sempre a pessoa, no caso de um luto por morte, né? E que essa realidade é aquela que fica. Nós aprendemos a viver com isso, né? Com essa perda. Então, vai ser necessário um reajuste nos papéis que nós vivemos, né? Então, vamos supor que você perdeu um parente por Covid-19, e aí essa pessoa não está mais com você, não está mais na sua casa, não está mais. Você vai ter que fazer um reajuste, né? Se morava com você, vai ter que. O que você faz com pertence a essa pessoa, né? Se morava longe agora, como é que você vai viver com essa falta? Não pode mais te encontrar, passear, sair junto. Então, na aceitação, nós podemos ter mais dias bons do que ruins, é verdade, graças a Deus, né? E a pessoa passa a viver normalmente. Então, nesse processo de aceitação de uma perda, também vai haver uma diferença, né? Tem pessoas que conseguem ter uma aceitação um pouco mais rápida, tem pessoas que demoram um pouco mais. Isso tem a ver com diferença de temperamento, tem a ver com a situação também, o tipo de vínculo que existia entre essa pessoa e aquela que foi embora, por divórcio, ou por morte, ou por até por questões boas, né? Por um filho que vai estudar fora, longe, em outro país, também tem uma perda, aí você vai ter que lidar com essa situação e se readaptar, né, a essa situação. Então, é importante entender também que esses estágios, a negação, a raiva, a barganha, a negociação, o estado depressivo e a aceitação, eles não vêm bonitinho assim, um atrás do outro, igual um trenzinho, né, com os vagões, em todos nós. Você pode sentir raiva em certo momento, extravasou essa raiva, e aí depois você fica um pouco deprimido, deprimida, e depois você, então, volta a ter um pouco de raiva daquela situação. Então, às vezes, tem os casais que vivem a situação, né, de infidelidade, por exemplo, de divórcio, né? Eles vivem perdoei sim, mas daqui a 2 meses está com a raiva danada, depois resolve essa raiva, depois fica meio triste de novo. Então, cada um vive a dor do luto como pode, né? Aliás, essa é uma dica, se você está vivendo aí, tem outra palestra que eu faço sobre nessa questão da pandemia, sobre como que os casais podem viver dentro de casa, fazendo home office, trabalhando em casa, né? E aí começa a sair faísca, né, pastor? Esse monte para o lado, né? Bom, mas o que está acontecendo, né? Será que já tinha uma coisa mal resolvida antes? Será que é um casal que já estava meio a ponto de separar? Você tem uma variante, né? Porque quando surgem as tensões num casal vivendo nessa situação de quarentena, você tem variantes. Tem um casal que estava bem organizado, mas aí está estressando por alguma coisa, porque não está acostumado com isso, claro. Tem um casal que estava querendo separar, tem um casal que estava traindo a mulher, a esposa, tem um casal que tinha coisas muito mal resolvidas, que estava empurrando com a barriga há 20 anos, né? Então, tudo isso começa a eclodir agora, né? Então, é importante, uma dica para você, casal, você esposa que está tendo que ficar juntos o dia inteiro por questões de trabalho em casa, enfim, ou mesmo aquele que vai trabalhar fora e volta para casa, mas que tem um estresse, e é importante aceitar o ritmo de cada um de lidar com o medo da pandemia, o medo da infecção, né? Então, se você é uma pessoa que tem um perfil mais proativo, mais otimista, né? Não fique assim, poxa, por que você está tão preocupada com isso? Ou por que está tão preocupado com isso, né? Meio que ironizando um pouco o medo do outro, né? Então, você tem que respeitar isso, porque o outro tem uma sensibilidade diferente da sua. Isso não faz você melhor que ele, nem ele pior que você, né? É uma questão de como cada um consegue lidar com a dor, com o medo, com a ansiedade, né? Com a insegurança que esse vírus danado produz em todos nós, né? Então, existe um especialista também em tanatologia, estuda o processo de morrer, do ponto de vista emocional, chama-se David Kessler. Ele trabalhou junto com a doutora Elizabeth Kubler-Ross, sendo coautor de um livro, só tem em português, mas traduzindo esse livro, chama-se Sobre o Luto e o Pesar, encontrando o significado do luto através de 5 estágios da perda. Ele trabalhou por uma década, o David Kessler, trabalhou por uma década em sistema hospitalar de Los Angeles, trabalhou com a equipe de risco biológico, trabalhou junto com outra equipe lá da Cruz Vermelha, e ele lançou um livro também em inglês chamado O Sexto Estágio do Pesar.
Então, ele chamou esse estágio, que seria o sexto, além dos 5 da doutora Elizabeth, né, de significado. E teve uma entrevista que houve entre um editor da revista de business, de negócio da Harvard, chama-se Harvard Business Review, HBR. Essa entrevista foi publicada em 23 de março agora, de 2020, no site da HBR, uma entrevista com Scott Berinaro, que é o editor da revista da Harvard, que entrevistou o Dr. Kessler para ele falar sobre esse sexto estágio, né? E falar dessa questão dos estragos da pandemia, né? Esse processo de luto, de perda, né? E então ele foi comentando que uma das coisas que leva a gente a sofrer nessa pandemia, que gera insegurança, é porque a gente não pode ver o inimigo, né? Então houve um rompimento com o nosso senso de segurança, né? Você não vê o cara, tá na sola de sapato, tá no pacote de biscoito que veio do mercado, né? Tá no meio da máscara, onde que está esse bicho, né, que quer me pegar? Então essa insegurança, ela é uma das emoções que produz essa pandemia maluca, né? Então, vivendo os estágios descritos pela doutora Kubler-Ross da pandemia, na negação nós podemos pensar que esse vírus não vai nos afetar, né? A gente pensar agora o que é a pandemia, como é que a gente aplica as emoções da pandemia com os 5 estágios da doutora Elizabeth. Esse estágio, esse vírus não vai pegar nunca, isso é besteira e tal, né? Isso é uma negação. Peraí, ele é muito contagioso, esse cara. A raiva pode ser assim, vocês estão me fazendo ficar em casa, me tirando da minha atividade, quer diminuir meu salário, então você manifesta uma raiva com o patrão, enfim, com a empresa, né? A barganha diz, tá bem, se a gente então faz um estabelecimento, aliás, um distanciamento social por 2 semanas, tudo vai ficar ótimo, né? Não vai ficar ótimo, a gente não sabe, né? Isso é uma angústia, o que vai acontecer mês que vem? Quando é que eu posso de novo abraçar meu neto? Isso gera angústia, né? Meus netinhos e tal, minha filha, meu genro, meu filho e tal. Então, depois da tristeza, né, a gente pode viver a tristeza pela pandemia, quando é que isso vai acabar, afinal de contas? Meu Deus, não tem fim, né? E depois vem a aceitação. A aceitação é, bom, já que está acontecendo isso, então algumas coisas eu acho que eu posso aprender. Né? Aí vem lavar a mão, álcool em gel, né? Máscara, distanciamento e tal. Então, depois que a gente passa por essas fases todas, né? A gente vai, aí o David Kessler veio explicar que a gente vai encontrar um significado. Né? E eu penso assim, do ponto de vista cristão, a gente tem bastante significado em relação a isso, né? É um momento, para mim, pelo menos, é um momento de reflexão profunda, de reavaliação de como eu vinha vivendo a minha prática espiritual, né? Entender de novo as profecias que diz que estamos no fim do fim e o que isso requer de mim se eu quero chegar no céu com Jesus Cristo pela graça dele, né? A minha honestidade em viver a prática religiosa, a minha sinceridade na oração, o tempo que eu estou gastando da minha vida, dos dias, né, das horas que eu estou desperto, sem ser dormindo à noite, o que eu estou fazendo com o meu tempo, né? O quanto esse tempo eu estou dedicando realmente para que Deus possa me ajudar a mudar, Ele me ajudar a mudar o meu caráter, que é o que vai sobrar no resto das contas, né? No final das contas. Então, esse próprio Dr. Kessler, ele quando pensar, ele estava vivendo uma situação de luto, de perda, e ele pensou, mas eu não quero parar no 5º estágio, que é o estágio da aceitação. Foi aí que ele começou a pensar sobre isso e analisar, e pensou, então, tem um 6º estágio, que é o significado. Né? Quando ele mesmo experimentou isso, ele disse que preferiria, ele até falou assim, tem uma frase dele nessa entrevista, que ele falou assim, eu quero entrar nesse estágio último, porque, para mim, traz mais conforto ainda, né? Foi o que ele disse, né? Então, por exemplo, se você está vivendo algum ponto desse estágio aí, desses estágios, vamos supor que seja um momento de tristeza, né? Então vem vontade de chorar. O que você vai fazer? Eu sou cristão, não vou chorar, porque se eu chorar, eu vou demonstrar que eu não tenho fé em Jesus. Não, é a hora de chorar, né? Tem hora de chorar, tem hora de parar de chorar, né? Até a sabedoria fala lá em Eclesiastes, tem hora de jogar pedra, parar de jogar pedra, tem hora de rir, tem hora de parar de rir, né? Então, quando vier um choro, você deixa ele sair.
não finja que você não está triste, né? Quem sabe até com a boa intenção de querer passar um testemunho cristão ali. Mas, claro, então você deixa o seu choro sair, mas também não vai colocar nas redes sociais, né? Oh, gente, estou chorando o dia inteiro. Não vai fazer isso, né? Então, manifeste com Deus, manifeste só com a pessoa mais próxima ali. Eu estou triste, chora, né? E desabafa. Você pode até fazer assim, olha, você pode colocar um alvo para si mesmo, para si mesma. Eu vou me permitir ficar triste e chorar por uns 5 minutos. Então você chora, se ajoelha, fala com Deus, deixa a lágrima sair. Depois, pronto, aí você respira fundo, já viveu aquela emoção, ela já teve um espaço na sua mente, e aí ela vai embora, né? A mesma coisa com a raiva. Tá com raiva? Tá bom. Então, você tem direito de ter a raiva, você não tem direito de manifestar essa raiva de forma agressiva para com os outros, né? Mas Deus até convida e fala assim, vinde a mim e apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Deus chama, aí está lá em Isaías, né? E eu gosto muito do Salmo 13. O Salmo 13 é um salmo muito interessante, porque o Salmo 13 são só 6 versos. Desses 6, Davi, em 4, ele está manifestando a emoção dele. Oh Deus, o Senhor me abandonou, estou triste, não paro de chorar, estou chorando o dia inteiro. Então Deus não falou assim, fica quieto, cala a boca, vai sair na Bíblia isso. Não é assim. Deus deu colo para Davi. Deus falou assim, bota para fora essa emoção, eu estou ouvindo você, né? E aí foi tão aliviante para o Davi, no Salmo 13, que os últimos 2 versos, já que os 4 primeiros ele conseguiu desabafar, viver essa expressão da dor e a experimentação da dor, ele teve o alívio. Aí ele falou, oh Deus, eu te louvo e eu te bendigo, tal, o Senhor é um Deus amoroso. Então olha como é que é o processo, né, de viver emoção, dar um espaço para ela, fala com a pessoa adequada, que Deus é o número 1, né, e ela vai embora. Eu também gosto muito, viu, pastor Laci, e todos vocês que estão participando aí, do Salmo 91, verso 15. E é interessante que o Salmo 91, verso 15 também tem 5 estágios, né? Olha o que Deus colocou para nós ali, que traz realmente um alívio. O Salmo 91, 15 fala assim, ele me invocará, Deus está falando, você vai buscar, Deus, busca a mim, ele me invocará, ela me invocará. Eu ouvirei, Deus está dizendo que vai ouvir. Quando Deus diz, ele faz. Eu ouvirei, né? Estarei com ele na angústia, terceiro passo. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Interessante, né? Ele me invocará, eu ouvirei, estarei com você na angústia, na tristeza, no medo, na insegurança, vou te livrar disso e vou te glorificar mais adiante. Então, pense nesse salmo, ele é muito terapêutico, né? Então, se você está sentindo qualquer emoção, primeiro você identifique qual é a emoção. É o medo? Está querendo negociar com Deus? Está com raiva? Está com tristeza? Está com culpa? Tenta identificar qual é a emoção, né? E aí apresenta para Deus. Fala para o Senhor, qual é o significado dessa emoção? Tem que ser assim. Deus é o maior terapeuta, queridos. Deus é o maior terapeuta, sabe? Mesmo que a gente não veja, não pode fazer uma consulta online, né, por Skype, enfim, mas se você tem um mínimo de fé e acredita no que ele disse, vinde a mim e eu vos aliviarei, é uma consulta a mais valiosa que existe, queridos. A mais valiosa que existe, porque o Espírito de Deus vai responder a você e vai te ajudar a atravessar essas emoções, a viver a emoção que ele sabe que você precisa viver, né? Então, já indo um pouquinho mais para a consideração final, você procura, então, identificar essa emoção, você permite viver essa emoção. Tem o apóstolo Paulo, né, pastor Wallace, que falou lá, não sei qual o livro, mas quando chegamos à Macedônia, uma passagem que ele fala sobre Macedônia, quando chegamos à Macedônia, tinha problemas por fora, né, conflitos por fora, temores por dentro, então tinha uma luta dentro dele. Você vai lá no livro de Ezequiel, Ezequiel era um homem de Deus, não era? Sim, um homem de Deus, servo de Deus. Ezequiel 3, verso 14. Ezequiel fala assim, eu andei triste no ardor do meu espírito, na minha angústia, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Olha que interessante. Então, não tente, cuidado que o inimigo vai querer colocar na sua cabeça o seguinte pensamento: se você está bem conectado com Deus, você não vai ter nem medo, nem tristeza, nem angústia.
Não é verdade isso. Nós estamos vivendo, eu vou repetir o que eu falei lá no começo aqui, nós estamos vivendo uma situação anormal. Nesta condição anormal, sim, a gente tem tristeza, né? Um dia meu netinho, eu estou aqui num sítiozinho perto da TV Novo Tempo, enfim, aqui no meio do mato sozinho, aí minha filha veio, mora em Jacareí, meu genro trabalha no Novo Tempo, né? Com os 2 netinhos que eu tenho, 2 aninhos, 6 aninhos, ficaram aqui, cara, com máscara aí, distante, né? No sítiozinho, e eles foram embora. Depois me deu uma tristeza, deu uma chorada boa, né? De saudade deles, de eu poder abraçar os bichinhos, né? Então, por ter chorado, desabafado, aquilo aliviou, né? E é porque eu estava sem Deus? Não. Eu acho que realmente a procura de Deus agora, graças a Ele, é bem intensa, né? Então, é isso. Você pode realmente se permitir viver alguma emoção, apresenta para o Senhor Jesus essa emoção, ele convida você para isso, né? Ele fala, eu estou aí na porta e bato, né? Se você deixar eu entrar na sua mente, eu vou te ajudar a administrar essa emoção, né? Muitas vezes, eu gosto muito do Salmo 119, 50, que foi um dos primeiros salmos que marcou a minha vida quando eu conheci a palavra de Deus. Salmo 119, 50, que tem uma versão que eu gosto, que diz assim, o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica, ou seja, me dá vida. Então, quando estivermos vivendo com angústia, não vamos negar que não tem angústia, né? Não aceite essa insinuação maligna que diz que você não deveria ter essa angústia e se você tem, você está errado, está mal com Deus. Existe uma causa para isso, né? Pode ser até uma angústia excessiva. Pode ser que você comece a ficar com mais ansiedade porque está com dificuldade de crer que Deus te ouve, que Deus te apoia. Então, aí você vai ter que lutar uma questão de desenvolver a fé, né? E a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você gaste mais tempo nessa sua quarentena aí, não para ficar ouvindo notícia trágica, não para ficar vendo Netflix bobagem de filmes, tá? Gaste tempo para você estudar a palavra, para você meditar nos textos que te vão aumentar a fé, para escutar alguma mensagem, um sermão que seja acrescentador para a tua vida espiritual, não assustador para a tua vida espiritual. Não é que a gente vai fingir que está tudo bem e que vai acabar essa pandemia, vai ficar tudo ótimo. Não vai ficar tudo ótimo, queridos. Nós estamos no fim. Claro, passa essa pandemia, adquirimos a imunidade, com ou sem ali alguns sintomas mais complicados ou não, mas mais adiante vai vir mais guerra, né? Nós estamos no fim. Então, a palavra de Deus diz que tem mais problemas pela frente, né? Por isso que agora é um grande tempo oportuno para eu e você nos fortificarmos em Deus, né? Eu li outro dia um texto, a Bíblia é maravilhosa, eu nunca tinha reparado esse texto, acho que está em Hebreus, o meio da frase fala que Abraão foi fortificado em Deus. Aí eu parei naquele verso, naquela passagem, naquele meio do verso, e fiquei pensando, Senhor, eu preciso disso, ser fortificado em Deus, né? Por quê? Porque vai vir mais coisa pesada pela frente, né? Então, esse é o momento que Deus está dando uma grande chance para mim, para você, de sermos fortificados, não para viver o bom e tudo ótimo daqui para enfrentar outras batalhas difíceis que vão vir pela frente. E Jesus foi honesto porque ele disse isso, né? No fim, teremos dificuldades. Então, queridos, quem quiser, então, ter esse alívio, né? Desenvolva sua confiança em Deus, gaste tempo em oração, seja de que religião você for, se você é de uma religião que não é de 27º dia, pega a palavra de Deus, a Bíblia, sabe? Começa com o Novo Testamento, medite nas palavras do Senhor Jesus, coma aquelas palavras. Tem uma passagem de Jeremias que eu gosto muito, que ele fala assim, eu comi as tuas palavras e ela foi o gozo e a alegria do meu coração, né? Então, nada como a palavra de Deus para nos dar paz, mesmo em meio a essa angústia e tristeza que fica para lá e para cá querendo perturbar a gente em alguns momentos. Tá bom? É isso que eu queria compartilhar com vocês e que Deus nos proteja e Ele nos protege. E eu desejo que realmente você gaste tempo sozinho. Não é o culto da família, não. Não é o culto lá na comunidade, aí, na internet, com todos os membros da sua igreja. Também isso, e claro que é importante. Mas você com Deus, Deus é você. É isso que vai trazer realmente uma solidez, firmeza em Deus para enfrentarmos esse momento e outros que vão vir pela frente.